Olá pessoal, vamos começar mais um capítulo do nosso curso de R e R Studio para iniciantes no mercado financeiro. Hoje vamos falar sobre as listas e sobre os data frames. Em aulas anteriores já falamos sobre vetores e operações com vetores e sobre matrizes. Hoje vamos abordar esses dois tópicos, listas e data frames. Então, primeiro, pessoal, o que é uma lista? O que é uma lista no R? Bem, as listas são objetos no R que contêm elementos de diferentes tipos. E esses elementos podem ser números, strings, vetores ou outras listas dentro dessa lista criada. Uma lista também pode conter matrizes ou uma função como seus elementos. A lista é criada usando a função list, ok? Algumas operações com listas que veremos nesse vídeo. Bem, vamos ver a criação de lista, como criar uma lista, como nomear elementos de uma lista, como acessar esses elementos, manipulação dos elementos, como mesclar lista e como converter listas em vetores. Então, sem mais delongas, vamos para o R, já começar a trabalhar com as nossas listas. Estou aqui no programa RStudio, que tem uma conexão direta com o R. Vamos criar um arquivo e vamos colocar o nome de MP Matemática e Programação aula 3, ok? E vamos começar a fazer os nossos programas, os nossos códigos. Primeiro vamos criar listas. Então, vamos aqui, criação de listas. Vamos para o R. Bem, para você comentar o código, você utiliza esse caractere. Aí, então, vamos começar a criação de lista. Primeiro damos o nome, lista date. Colocamos o comando list. Vamos dar os nomes. Então, aqui aqui pode ser red, aqui pode ser green. Agora vamos criar os valores numéricos. Então aqui temos diferentes elementos, strings, números. Agora vamos criar também um conteúdo lógico, true. Vamos colocar números soltos, como lembrando que o ponto separa os decimais e a vírgula faz a separação geral aqui. Então, criamos uma lista. Dentro dessa lista nós temos strings, temos vetor, temos operador lógico e temos números. Vamos ver como ela ficou. Seleciono, aperto Run, compilou. Agora, vamos printá-la para ver como ficou. Print list
data, que foi essa lista que eu criei. Então vamos printar aqui. Então olha o que aconteceu. Nessa lista nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 objetos. Temos strings, temos vetores, temos operadores lógicos e temos números. Ok? Então essa foi a nossa lista. Agora vamos para outra parte. Vamos nomear os elementos de uma lista. Ctrl C. Vamos lá. Vamos comentar. Comentou. Agora vamos nomear os elementos de uma lista. Então vamos colocar aqui list como exemplo. Data. Só que agora vamos colocar list, criar a lista, C. Vamos fazer um vetor de meses. Janeiro, fevereiro e março. Uma matriz. Nessa matriz nós temos esse vetor, que vai ser decomposto em duas linhas. 2. Então beleza, temos já um vetor de caracteres, temos uma matriz e vamos colocar outra lista dentro dessa lista. Então vamos colocar list, aqui green e 12.3. Isso. Então observem que agora eu criei outra lista, correto? Criei outra lista. Essa primeira lista tínhamos strings, vetores, operadores lógicos e números. Agora nessa nova lista nós temos um vetor de caractere. Observe que não é um vetor numérico, é um vetor de caractere. Temos uma matriz e temos outra lista dentro dessa lista. Então vamos rodar para ver como é que ficou. Argumento nRun, aqui faltou um n aqui. Isso, agora sim. List. Então temos aqui os objetos dentro dessa matriz. Ok? Aqui na criação, dentro dessa lista. Aqui é a criação da matriz com duas linhas. É isso. Agora vamos. Então isso daqui foi para nós criarmos as listas. Agora, para dar nome para ela, nós utilizamos a função names, ok? List data, certo? Fazemos a atribuição e vamos criar aqui um vetor, e esse vetor
vai ter o nome de cada componente. Vamos colocar de primeiro. Segundo. E terceiro. Ou se não, podemos escrever o seguinte: lista matriz vetor. Isso. Agora vamos compilar e ver como ficou. Agora vamos rodar, vamos printar lista. Print list.data. Vamos ver como ficou. Isso. Agora eu já tenho os nomes que eu coloquei. Vetor de caractere, tem um vetor de caractere. Matriz, tem a matriz. Observa que agora já não está mais como era, né? Eu já tenho os nomes. Então, isso daqui foi para nomear. Vamos ver. Agora eu quero acessar elementos em uma lista. Então, vamos lá. Vamos comentar. E vamos acessar os elementos dentro dessa lista. Bem, como fazer isso? Nós já criamos a lista, já nomeamos a lista. Agora, vamos acessar. Então, se eu pegar list.data, correto? E colocar esse comando na frente, eu teria que pegar o primeiro elemento, correto? Então, essa matriz tem 3 objetos, um vetor caractere, uma matriz e outra lista. Essa lista, aliás, ela é composta de um vetor caractere, de uma matriz e de uma lista. Quando eu faço isso, eu acesso o primeiro objeto. O primeiro objeto é um vetor de caractere. Da mesma forma, eu posso acessar o segundo e o terceiro objeto. O terceiro objeto seria a lista. Então, temos aqui o terceiro objeto. E assim por diante. Então, dessa forma, eu consigo acessar os elementos dentro da lista. Outra maneira também é eu fazer o comando list, o cifrão. Quando eu coloco o cifrão, eu consigo acessar, aqui eu tenho acesso aos 3 elementos. Então, eu poderia, por exemplo, pegar o vetor caractere. Observa que é a mesma lógica, só que aqui não aparece a diferença entre os dois. Então, eu acesso o objeto vetor caractere, mas aqui eu tenho o nome, quando eu coloco a numeração ele me dá o nome, e quando eu coloco o nome ele não me dá nada. Ok? Então, é assim que eu acesso os elementos de uma lista. Assim eu posso pegar esses elementos aí. Agora, vamos para o nosso outro tópico, que é a manipulação dos elementos de uma lista. Então, agora eu estou querendo tentar modificar os elementos. Então, manipulação dos elementos. Então, vamos lá. Já colocamos o nome na lista.
Então agora vamos manipular os elementos da lista. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é adicionar um elemento. Add element. Então vamos adicionar um elemento à nossa lista já criada. List data, correto? Vamos adicionar um quarto elemento. Observa que nós só possuímos 3 elementos, três objetos, ok? Então vamos adicionar um quarto. Colocamos esse comando e vai ser uma string new element, correto? E vamos printar. Eu vou já copiar isso aqui e colocar lá para nós aproveitarmos o código, ok? Então agora teremos que ter não mais 3 elementos. Vamos ver atualmente como ele está. Ainda não compilei. Então ela tem um vetor, caractere, uma matriz e uma lista. Então agora vamos criar um quarto elemento, certo? Coloquei aqui, pronto, quarto elemento. Então temos um vetor, uma matriz, uma lista e esse quarto elemento. Agora vamos remover algum elemento da lista. Vamos remover esse elemento que acabamos de criar. Remove element. Então, lista.data, ok? Esse quarto elemento vamos eliminá-lo com esse comando null, e vamos printar para ver se eliminou o elemento. Eliminou o elemento, voltamos a ter somente 3 elementos, ok? Agora vamos fazer uma modificação em algum elemento. Um update in element, ok? Então estamos brincando com os elementos dentro de uma lista. Vamos fazer um update no elemento 3, que é a lista dentro dessa lista. Aqui simplesmente colocamos o comando updated. Aqui pode ser qualquer coisa, eu estou colocando só isso daqui para mostrar que é um update lá dentro. E isso, vamos printar a lista aqui. Agora os elementos dessa lista é só um update element. Se quiser modificar de novo, que eu escrevi errado. Se eu quiser visualizar somente o elemento, tá aqui. Ok, então já fizemos um update num elemento dentro da lista, já removemos um elemento de dentro da lista, adicionamos um elemento na lista. Agora vamos para o nosso próximo tópico, que é mesclando listas, ok? Então vamos lá. Mesclando listas.
Então, primeiro vamos criar duas listas, a list 1 e a list 2, correto? Então, vamos criá-las. Estou criando as duas de uma vez, com o comando list. E aqui ela vai ter só, vamos colocar só alguns números. Uma lista só de números. E o outro vai ser, a outra vai ser uma lista somente de caracteres. Vamos colocar segunda, terça e quarta. Correto? Então, aqui criamos duas listas. Agora, criadas, agora vamos mesclá-las. Para fazer isso, nós vamos criar essa nova lista que vai se chamar Merged List, que é lista mesclada, que vai ser o que? Vai ser a lista 1, list 1, mais a list 2, ok? E depois vamos printar para ver como é que ficou merged list, certo? Então vamos verificar aqui. Então tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, 3 e 3, 6 nessa nova lista que se chama merge lista. Você pode printar tanto escrevendo assim como escrevendo a função print, ok? Agora vamos para o último tópico dessa parte de listas. É uma parte introdutória de listas, convertendo listas em vetores. E aí nós finalizamos essa parte das listas. Vamos comentar, convertendo listas em vetores. Então vamos criar uma lista aqui, list. Observa que criamos várias vezes, né? Então você sabe criar agora uma lista de 1 a 5. Observa que essa já é uma nova maneira, certo? Vamos ok? Aqui então, essa é uma lista contendo apenas um vetor dentro dela. Isso aí foi criação de um vetor. Vamos criar outra lista com outro vetor, list 2. Observa que na lista só temos vetores. Então aqui já vai ser um de 10 a 14, por exemplo. Então criamos uma segunda lista em que todos os elementos, em que o elemento da lista é um vetor. Certinho? Isso. Agora vamos converter a lista em vetor. Para fazer isso, vamos criar o vetor 1, que vem da lista 1, e o vetor 2, que vem da lista 2. Como nós fazemos isso? Nós utilizamos um comando, chama-se unlist. Então esse comando aqui é o nosso comando unlist list 1, correto? E do mesmo jeito, então isso daqui iria converter ele em vetor. Desfez a lista e deixou apenas o objeto dentro da lista, tanto a primeira quanto a segunda. Então criamos
esses vetores, ok? Então podemos printá-los, print vetor 1 e print vetor 2. Trabalhar com listas é muito importante, porque você pode manipular vários tipos de objetos dentro delas, ok? Se quisermos ainda, para finalizar aqui, podemos colocar result e v1 mais v2. Vamos printar o result, print result aqui. Certo. Então, 10 mais 1, 11. 11 mais 2, 13. 13 mais 3, 15. É possível fazer operações com esses vetores, ok? Já vimos essas operações no primeiro vídeo. Então, essa parte foi a parte dos vetores. O que nós aprendemos? Das listas. O que nós aprendemos? Criação de listas, nomeando listas, acessando elementos de uma lista, manipulando elementos, mesclando elementos, listas e convertendo listas em vetores. Então esse foi o trabalho com listas. Agora, pessoal, vamos entender sobre os data frames. O que são os data frames no R? Um data frame é uma tabela ou uma estrutura bidimensional semelhante a uma matriz, na qual cada coluna contém valores de uma variável e cada linha contém um conjunto de valores de cada coluna. Correto? Essas são as características de um data frame. O nome das colunas não devem ser vazios, os nomes das linhas devem ser exclusivos. Os dados armazenados em um data frame podem ser do tipo numérico, fator ou caractere, entendeu? E cada coluna deve conter o mesmo número de itens de dados, correto? Então, isso é um data frame e essas são as características de um data frame. O que nós iremos ver agora no R? Nós vamos ver algumas operações como data frames, como, por exemplo, a criação de data frames, a obtenção de estrutura do data frame, o sumário de dados do data frame, extração de dados e expansão de dados, adicionar colunas, adicionar linhas, isso. Então, sem mais delongas, vamos direto efetuar essa primeira operação. Então, vamos para o R. Então, agora vou comentar essa linha, já vou direto para outra linha e data frames. Aqui será somente os data frames e criação de data frames. Então, vamos começar aqui com a criação do data frame, né? Tá, continuidade. Vou colocar um nome para ele, emp data, ok? Vamos utilizar o comando data.frame, certo? E vamos criar aqui alguns elementos. Primeiro, o emp id, que é igual a um vetor de 1 a 5. E aqui eu separo por vírgula. Então, criei o primeiro elemento. Agora, vou criar o segundo elemento, que é
o empName. Aqui agora ele é um vetor de caracteres. Vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5. Observa que tem que ter o mesmo número de linhas. Então aqui vai chamar ri, aqui dá, aqui mi, aqui ry e aqui ga, certo? Só para ser exemplo mesmo. E aqui vamos colocar que cada uma dessas pessoas, o ri, a dá, a mi, o ri e o ga, eles têm salários. Salary. E aqui vamos colocar valores numéricos agora. Então, por exemplo, 623.3, vírgula 515.2, que mais que nós podemos colocar? 611.0, 729.0. Isso aqui são só exemplos. E 84, 3.25. Então, beleza. Colocamos, já temos, então vamos ver o que temos aqui nesse data frame. Temos um vetor numérico, temos um vetor de caractere, certo? E temos outro vetor numérico. Agora, vamos colocar datas. Vamos colocar datas, que é uma estrutura de dado diferente dessas que eu já coloquei. Start date. Start date. Vamos colocar igual mesmo. Igual as ponto date. E aí vamos colocar o vetor que vai ser convertido em data. Então aqui 2012 01 01. Isso aqui são só exemplos aleatórios. Aqui vamos colocar outra data, 2013 -9 do 23. E aqui vamos ser mais rápido um pouquinho. Eu vou copiar e vou só mudar ali. Ctrl C, vírgula, Ctrl V. Então aqui vai ser 2014, aqui 2015, e por último tem que ter 5, né? Porque tem que ter o mesmo número de linhas. E o por último 2016. Então temos 1, 2, 3, 4, 5. Tem mais algum detalhe que tem que colocar aqui? Não. Isso. Separa por vírgula. Por fim, a gente coloca o comando string factor false. Pronto. Criamos o vetor, criamos o data frame. Vamos ver como é que ele ficou. emp.data. Ainda não rodamos ele, vamos rodar para ver se não deu nenhum problema. Run, conseguiu rodar normalmente, não acusou nenhum erro. E vamos printá-lo. Então, observa que foi criada uma tabela
Nessa tabela, eu tenho o nome das colunas e as quantidades de linha tem que ser iguais de cada um desses elementos colocados dentro da tabela. Cada coluna é de um mesmo tipo, ou seja, aqui é numérico, aqui é string, aqui numérico também, e aqui é o formato data. Ok? Vamos verificar. Agora vamos para o nosso próximo tópico. Vamos seguir os tópicos, que fica mais organizado. O nosso próximo tópico será obter a estrutura do data frame. Às vezes um data frame é muito grande e você precisa saber a estrutura dele. Então, como isso é feito? Nós utilizamos a função structure e colocamos o nome do data frame. Então, ele está falando aqui que é um data frame que tem 5 observações e 4 variáveis. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 variáveis e 5 observações. 5 linhas e 5 linhas e 4 colunas. Cada coluna é uma variável. A primeira variável, ele fala que é de vetores inteiros, números inteiros. A segunda variável são os caracteres. A terceira variável é do tipo numérico. E a quarta variável é do tipo data e mostra o formato que tem essas datas. Então, essa função structure, ela te dá toda a estrutura e a organização do seu data frame. Ok? Agora, vamos para o nosso próximo tópico, o sumário do data frame. Vamos utilizar comentar a linha. Vamos só utilizar a função sumário. Print sumário. Temp data. Vamos rodar. Observa que agora eu já tenho outros detalhes, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o menor valor, a mediana, a média, o maior valor, o primeiro quarto, o terceiro quarto, de todas as minhas variáveis. Então, por exemplo, o menor salário é 515,2. O salário médio deles é 664. Da mesma forma, eu tenho também, tanto para o imp-id quanto para o imp-name, ok? Fala só que o comprimento são 5, a classe é de caractere e o modo é de caractere. Então, ele não vai fazer esses cálculos aqui. Então, ele faz mais ou menos uma estatística descritiva aqui quando eu uso essa função. Ok? Então, o sumário serve para mim fazer uma espécie de resumo estatístico que tem mais sentido quando eu utilizo vetores numéricos ou inteiros, né? De número fracionado ou de número inteiro. Então, fica essa função que ela é importante quando temos muitos dados numéricos, que acontece bastante no caso das ações, por exemplo. Extração de dados de um data frame. Então, vamos aqui
coloca extração de dados de um data frame. Para fazer isso, vamos colocar result data.frame emp data. Aqui, quando nós colocamos o comando cifrão, os elementos do data frame aparecem aqui. Então, por exemplo, podemos colocar name e aqui emp data e aqui só nome e salário, certo? Então queremos criar outro data frame só com nome e salário. Vamos printar ele, print result, certo? Aí aqui então criamos um novo data frame somente com essas duas colunas, o nome e o salário. Ok? Então assim eu faço uma extração de dados daquele meu data frame. Consigo tirar só os dados que me interessam. E vamos para a nossa última operação, que é a expansão do data frame, adicionando linhas e colunas. É claro que existem muito mais operações, mas vamos fazer essa com finalidades bastante específicas para o nosso curso aqui. Pessoal, então vamos terminar essa parte do data frame e vamos então adicionar coluna, add column. Então vamos adicionar uma coluna. E como nós faremos isso? É bem simples. A gente simplesmente escreve o nome do data frame. O data frame que nós estamos utilizando é esse aqui, ok? É emp data. Então escrevemos emp.data, é o data frame, e aí podemos colocar o cifrão e inventar uma nova coluna, por exemplo a coluna dept, só um exemplo. E essa coluna dept, ela pode receber, podemos fazer ela receber, por exemplo, um conjunto de strings, tipo it, deixa eu inventar aqui coisas, operations, vírgula, it de novo, ht e finance. Pronto, tem que ter 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos verificar como o nosso empty data vai ficar. Então aqui acrescentamos uma nova coluna. Então é assim que você acrescenta colunas. Agora vamos adicionar linhas. Isso. Então, como fazer isso? Nós simplesmente podemos fazer assim, quer ver? emp.new data, ok? Aí fazemos o seguinte, new data, vamos criar aqui outro data frame, data.frame, isso.
Aí vamos colocar todos os parâmetros aqui, todos esses parâmetros desse primeiro data frame que nós acabamos de criar. Então aqui, deixa eu ver, isso. Só que aqui não vai ser mais de 1 a 5. Vamos colocar de 6 a 8. E aqui vamos colocar outros 3. Vamos colocar isso. Esses nomes. E agora vamos colocar 3 salários diferentes. Observa que eu estou tentando acrescentar só 3 linhas. Então aqui vamos colocar 2, 3, e aqui 7, e aqui 9, e esse aqui 1. Então acrescentei 3 salários. Aqui vamos acrescentar somente 3 datas. Aqui 21, aqui 22 e aqui 20. Tiramos. Só que agora a gente acrescentou uma nova coluna lá, não foi? Foi a debt. Foi. Então nós precisamos escrever isso aqui. C. E aí na debt também 3 linhas. E vamos escrever it, opt e fiance. Pronto. Faltou a vírgula aqui. Então eu criei esse novo data frame, ok? Com 3 linhas, com as colunas do mesmo nome do data frame anterior, correto? Beleza. Agora eu vou fazer a adição. Vou criar um emp ponto final. Vou adicionar as linhas desse segundo data frame ao primeiro. Eu uso o comando rbind, ok? Parêntese aqui. E vou simplesmente pegar o empty data, quem é o empty data? O empty data foi o primeiro data frame que a gente criou. E abaixo, logo abaixo, vai vir o emp ponto new data, novo dado. Ok? Vamos ver como ele vai ficar. Emp ponto final. Se não tiver dado nenhum erro, se eu não tiver errado de nadinha, é para ele ter acrescentado o segundo. Acrescentou. Ok? Acrescentou aqui no final outros dados que eu criei. Então, aprendemos a criar data frames. Então, vamos só finalizar aqui. Aprendemos que foram as listas, né? Aprendemos a criar listas, a nomear listas, a acessar os elementos de uma lista, a manipular os elementos de uma lista, a combinar duas listas, converter lista em vetor ou em outro tipo de dado com o comando unlist. Aprendemos a criar um data frame, aprendemos a visualizar o interior do data frame, obter a sua estrutura, usamos a função summary para fazer verificar dados estatísticos, fazer estatística no interior de dados numéricos. Aprendemos a extrair dados, a organizar esses dados, a adicionar colunas, a adicionar linhas no data frame, ok? Existem outras operações, no entanto, como esse é um vídeo introdutório ao tema de listas e data frames, ficamos por aqui.